Nosso tema hoje é sobre a cidadania no Brasil. Seja muito bem-vindo. Sou Edilson, professor de História. Mas afinal, o que é cidadania? Podemos definir cidadania como sendo o exercício dos direitos e deveres civis, políticos e sociais estabelecidos na Constituição. Uma boa cidadania implica que os direitos e deveres estão interligados e o respeito e cumprimento de ambos contribuem para uma sociedade mais equilibrada. A cidadania e a democracia, na definição política do termo, significa bem comum, igualdade social e dignidade coletiva. Vale dizer que o ser humano, como sujeito histórico que é, participa na construção das relações sociais, buscando igualdade, justiça e fraternidade. Muito se fala em democracia, mas o que isso significa? Como que surgiu? A democracia surgiu na Grécia Antiga, onde o governo era realmente exercido pelo povo. Em praça pública, o povo se reunia para tratar de assuntos ligados à polis, que eram as cidades. Diferente da democracia direta, na representativa, o povo se reúne e escolhe, por meio do voto, os representantes que irão tomar decisões em seu nome. Na contramão da democracia, os comunistas discordam, pois entendem que é a classe dominante é que exerce o poder, manipulando o povo e influenciando-o na hora de votar. Algumas características são essenciais em uma democracia. São elas: liberdade individual, igualdade perante a lei sem distinção de sexo, raça ou credo, direito ao voto, educação, direito ao livre exercício de qualquer trabalho ou profissão. Ao longo de nossa história de democracia representativa, muitos foram os rumos tomados ao longo dos séculos. Na época do Brasil colônia, os poucos fazendeiros chamados homens bons decidiam quem ocuparia os cargos políticos mais importantes e quais leis teriam validade. Já no século XVIII, com os ideais iluministas, começou no Brasil a tentativa de organizar um governo republicano. Esse movimento, chamado de Inconfidência Mineira, não buscava a democracia, pois ainda manteriam a escravidão. O final desse movimento você já sabe. Com a independência do Brasil em 1822, a escravidão foi mantida e o voto passa a ser censitário, ou seja, só é permitido votar e ser eleito quem tinha posses. Mais uma vez o pobre foi excluído. Na República, após 1889, o sistema eleitoral se tornou corrupto e contaminado por mecanismos que determinavam a alternância das oligarquias no poder. Caminhando na história, com a Revolução de 1930, Getúlio Vargas se mostrou um crítico da corrupção nas eleições, criando até a justiça eleitoral. Mas não foi o que a história mostrou. Com suas manobras políticas, governou o Brasil por 15 anos. No período em que Getúlio governou, ocorreu o pleno exercício de cidadania a milhares de brasileiros, onde as mulheres passaram a ter direito ao voto. Até 1964, a democracia foi ficando cada vez mais abalada diante do descontentamento das classes sociais e os militares então organizaram um golpe que estabeleceu a drástica redução das liberdades democráticas do país. A alegação é de que haveria no Brasil uma revolução comunista. O regime, através de um golpe, se instala promovendo a extinção dos partidos políticos e criando um sistema bipartidário,
onde somente 2 partidos eram autorizados: a Arena, Aliança Renovadora Nacional, com a finalidade de dar sustentação política ao governo militar, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, que abrigou os opositores do regime militar. Após 1985, saem os militares do poder e voltam às eleições diretas e à livre organização dos partidos políticos. Atualmente, milhares de brasileiros exercem sua cidadania através do voto. A mobilização da cidadania e pela democracia em defesa da ética e contra a corrupção caracteriza a indignação dos brasileiros quanto aos escândalos envolvendo os políticos. É preciso passar o Brasil a limpo para que não se perca a referência do sentido de democracia e cidadania, onde os péssimos representantes da democracia representativa sejam afastados de uma vez do cenário político. Complicado? Vamos fazer alguns exercícios. Exercício 1. Nesse tipo de democracia, o povo participa diretamente, propondo, aprovando ou autorizando a elaboração de uma lei ou a tomada de uma decisão relevante pelo Estado. A atuação do povo não é exclusiva, pois age em conjunto com os representantes eleitos, que vão discutir, elaborar ou aprovar a lei. O texto faz referência a: alternativa A, democracia direta; alternativa B, democracia representativa; alternativa C, democracia semidireta; alternativa D, democracia moderna; alternativa E, democracia pura. Resposta correta: alternativa B, democracia representativa. Exercício 2. A Constituição de 1937, outorgada por Getúlio Vargas, institui o voto feminino. Outro avanço no governo getulista foi: alternativa A, a separação do Estado da Igreja; alternativa B, abolir o cargo de vice-presidente da República; alternativa C, permitir a eleição indireta; alternativa D, estabelecer o voto secreto e a criação da Justiça Eleitoral; alternativa E, instituir o voto censitário. Resposta correta: alternativa D. Assim, encerramos a primeira fase sobre cidadania no Brasil. Até a próxima.